Seja bem-vindo! Está começando agora a nossa entrevista exclusiva com a Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Hoje a gente vai falar com a Luana sobre o impacto do investimento em saneamento no combate à dengue, que é um assunto que está bem em pauta. Os casos de dengue estão subindo violentamente, né, como todo mundo sabe, e hoje a gente vai entender melhor como que o investimento em saneamento pode impactar no combate à doença. Luana, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite para falar desse importante tema, né, que é o saneamento básico e também o combate à dengue, algo tão importante aí para a saúde e qualidade de vida das pessoas do nosso país. Exatamente. E Luana, qual que é o cenário hoje do saneamento no Brasil, em comparação, por exemplo, a outros países da América do Sul? Bom, o Brasil hoje ainda tem 33 milhões de pessoas que não têm acesso à água, praticamente 51 milhões de pessoas recebem água não numa frequência diária, né? Ou seja, essas pessoas recebem às vezes água uma vez por semana. 93 milhões de pessoas não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto, né? E nós temos uma diferença muito grande nas regiões brasileiras, né? Então, por exemplo, enquanto na região norte a gente tem um pouco mais de 50% da população com acesso à água potável, né, e 14% de coleta e tratamento de esgoto. Na região sudeste, a gente já está praticamente universalizado no que se refere ao acesso à água potável, né, e a gente ainda tem que evoluir, mas já tem aí 80% de coleta e 60% de tratamento dos esgotos, né? E então a gente vê uma diferença muito grande nessas diferentes regiões em termos de dados de saneamento. Outro ponto também que a gente tem que levar em consideração é que o Brasil ele investe em saneamento básico R$ 111 por ano por habitante, né? Mas para a gente atingir as metas do marco legal, ou seja, a universalização do saneamento até o ano de 2033, a gente deveria estar investindo R$ 231 por ano por habitante, né? Então, além da diferença regional, a gente investe menos do que a gente precisaria estar investindo e o investimento se traduz em obra, que se traduz em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Entendi. E hoje você vê, então, por exemplo, a região sudeste como próxima ao ideal em questão de saneamento. Sim, a região sudeste ainda precisa avançar, principalmente no quesito tratamento, né? A região sudeste trata 61% do volume de água consumida, que se transforma em esgoto. Mas é a região que tem melhores indicadores do nosso país, né? Então, precisa evoluir aí até 90% em 10 anos, né? Mas tem um grande investimento em saneamento básico, é a região que mais investe, são R$ 130 por ano por habitante, né? Precisa ser monitorada mais de perto para que a gente chegue daqui a 10 anos com 90% da população com acesso ao tratamento dos esgotos, mas quando a gente compara, por exemplo, a região norte, nordeste ou ainda a região sul, a gente vê uma diferença bastante grande, né? E isso se reflete diretamente na saúde e na qualidade de vida da população. Claro, entendi. Luana, um estudo que foi publicado na semana passada indica que um aumento de 10% no investimento em saneamento pode reduzir até 56% das internações por dengue no Brasil. Você saberia dizer por que que isso acontece? Como que o investimento no saneamento impacta diretamente nessa doença que está tão em epidemia aqui no Brasil? Bom, a gente tem, por ano, aí, em média, quase 150 mil internações por doenças de veiculação hídrica, né? E uma das doenças associadas à falta de saneamento básico é a dengue, né? Por quê? A partir do momento em que a pessoa não tem água encanada na sua casa, por exemplo, né, ou ainda não recebe água todos os dias na sua casa, essa pessoa vai buscar algumas formas de armazenamento dessa água para poder ter o mínimo de água para sobreviver, né? Então, imagina que essa pessoa mora numa casa que precisa caminhar, às vezes, 2, 3, 4, 5 quilômetros para conseguir água, né? E a gente consegue imaginar aquela pessoa com o balde na cabeça, né, carregando a água para chegar na sua casa. Essa forma de armazenamento dessa água não é a mais ideal,
né, ali muitas vezes tem a proliferação do mosquito, né, ou ainda a pessoa vai contratar um caminhão-pipa para poder fornecer água, vai armazenar em tanques na sua residência, ali pode ser um foco de proliferação do mosquito, né? Então, quando a gente não tem a garantia de ter água todos os dias na nossa casa, muitas vezes a gente precisa buscar formas de armazenar essa água para poder, né, ter água para tomar um banho minimamente, para poder fazer o cozimento dos alimentos, para poder escovar os dentes, e muitas vezes essa forma de armazenamento não é a ideal, né, gerando ali focos do mosquito da dengue. Outra questão também é a falta do coletamento dos esgotos, né? Então, quando a gente tem o esgoto bruto sendo lançado, seja no próprio solo ali, gerando poças, né, de esgoto sem tratamento, ou ainda em valas, né? Às vezes o esgoto é direcionado para um sistema de drenagem e acaba parando em valas, em locais sem escoamento, ali se formam poças de esgoto, né? E também focos do mosquito da dengue, né? Então, tanto a existência do acesso à água, quanto a existência da coleta e tratamento de esgoto, eles podem evitar muito o foco, né, dessas poças, desses locais aonde o mosquito da dengue vai se proliferar. Então, às vezes tem criança brincando perto do esgoto a céu aberto, ali vai ter foco do mosquito, vai picar criança, né? Então, a gente está falando de ter o mínimo para poder exercer as suas atividades no dia a dia, né? E esse mínimo, ele evita que essas doenças vindas por meio de vetores se proliferem nessas regiões. Isso geralmente acontece em áreas mais vulneráveis, né, que é onde não tem o acesso à água, então não existe a informação, a pessoa está lá armazenando água porque é a única forma que ela tem de ter o mínimo de água para sobreviver, né? Ela não tem o conhecimento que tem que ter cuidado no armazenamento da água, ou ainda aquela criança está brincando perto de uma vala de esgoto a céu aberto, porque aquilo é a vida dela, ela sempre brincou e não sabe dessa consequência daquele esgoto parado, daquela poça que se forma, né? Então, é uma realidade, infelizmente, bastante comum, principalmente quando a gente fala em grandes centros, por exemplo, na região sudeste, a gente fala de regiões muitas vezes vulneráveis, favelas, áreas rurais, áreas mais distantes, né? São as pessoas que são mais impactadas, ou ainda pessoas que residem aí em regiões mais distantes do nosso país, onde, né, não existe nenhuma perspectiva, por exemplo, de ter uma rede de abastecimento de água. Entendi. E você falou sobre esgoto parado, né, que pode se tornar um ponto de proliferação do mosquito. Hoje, hoje existe uma crença de que... Uma crença não, a informação de que nós temos é que o mosquito da dengue põe os seus ovos em água parada, mas que essa água precisa ser limpa. Mas acho que o conceito de limpa, nesse caso, acho que não fica muito claro. É que quando a gente fala de esgoto, né, é uma água relativamente limpa, né? Limpa que eu digo entre aspas, né? Porque Uhum. quando a água que sai da nossa casa, ela é uma água que ela tem, pode ser muita água, por exemplo, que a gente utilizou para lavar as mãos, grande parte daquele volume de água vai ser água mesmo, né? Não vai ser o efluente que vem de uma privada, ou acaba se misturando tudo e vira uma quantidade de efluente onde a carga orgânica, às vezes, ela é muito pequena dentro desse efluente. E aí, às vezes, a carga orgânica fica em determinado local, mistura a água da chuva com aquele esgoto, ele vai naturalmente ficando, né, mais diluído e forma aquelas poças, e ali pode sim ser um ponto de proliferação desse mosquito. Tá certo. Pô, agora ficou bem mais claro. Então, por que que esse investimento em saneamento pode reduzir os casos de dengue? Mas quando a gente fala em investimento, você trouxe aqui o dado de que hoje o Brasil investe R$ 111 e que o certo para atingir a meta seria 200 e poucos, né? 231. 230, ou seja, está um pouco abaixo da metade do investimento
que você considera necessário. Mas esse investimento, esses recursos financeiros, como que eles são aplicados? São em estruturas de filtragem de água, de saneamento? Como que são aplicados esses recursos? Bom, o saneamento ele consiste em, primeiro, né, captar a água do rio ou de um poço ou da fonte que for escolhida para essa captação. Dali a água vai para um tratamento, né? Então a gente precisa construir tanto estruturas de captação dessa água quanto estruturas de tratamento. Ali nesse tratamento a gente vai ter a separação dos sólidos da água, a gente vai ter unidades de filtração, a gente vai ter unidades de desinfecção, unidades de aplicação de flúor, né, de cloro. E daquele ponto da saída da estação de tratamento de água é necessária a construção de adutoras, então tubulações que levem essa água para os reservatórios, né, aonde dali a gente distribui essa água para a casa das pessoas. Então todo esse sistema ele necessita investimento, né, seja na unidade de captação de água, na unidade de tratamento de água ou ainda na unidade de distribuição dessa água. Quando a gente fala de coleta e tratamento de esgoto, a gente precisa ter as tubulações que coletam esse esgoto da nossa residência, a gente precisa ter as estações de tratamento de esgoto, onde vai ser removida essa carga orgânica do efluente limpo, que vai ser devolvido aos rios, né? A gente precisa ter no meio desse processo todo, unidades de bombeamento, unidades de recalque. Então, o investimento em saneamento básico, ele consiste nisso, né, em construir estações de tratamento de água, tubulações para essa distribuição, tubulações que captem o esgoto e estações de tratamento de esgoto que façam essa separação para que o efluente tratado possa ser devolvido, né, de uma maneira limpa e dentro dos padrões ambientais para os rios. Então, esses R$ 111 por ano por habitante que são investidos hoje, né, parte desse dinheiro é investido em água, parte em esgoto, parte em tubulações e parte em unidades de tratamento. Entendi. Então, hoje, apesar do investimento ser mais baixo do que deveria, ele é bem investido? Esses recursos são bem direcionados? Você considera que eles são bem direcionados? Aí depende, né? Aí depende enfim, da empresa que está atuando, depende Sim. enfim, né, do controle dessas obras, né? Mas é importante que cada região tenha um plano diretor de expansão da água e do esgotamento sanitário. Primeiro ponto de todos, né? Para que esse plano, esse estudo avalie aonde é o local mais crítico de uma cidade. Então, por exemplo, quando a gente fala de distribuição de água, se a gente tem uma modelagem hidráulica dessa distribuição de água na cidade, a gente consegue saber quais são os pontos mais críticos de abastecimento, quais são os pontos onde a população mais sofre, seja por não receber água 24 horas por dia, ou seja por não ter água, né, encanada chegando na sua residência. Então, esses planos de investimento, eles precisam priorizar as regiões mais vulneráveis e as regiões que têm uma maior intermitência nesse abastecimento de água. Em relação à coleta e tratamento de esgoto, da mesma forma, né? Hoje, a coleta e tratamento de esgoto é a melhor forma de a gente tornar os nossos rios mais vivos e limpos. Né? Por quê? Porque esse esgoto bruto que é lançado, ele vai tornando aquele rio poluído, vai afetando toda a fauna e flora que está naquela bacia hidrográfica. E quando a gente tem um adensamento populacional grande em uma região, né, então a cidade vai se desenvolvendo, as pessoas vão querendo morar cada vez numa região mais central, essas pessoas geram esgoto, né, e esse esgoto acaba sendo, quando ele é sem tratamento, sendo lançado em rios ali no centro da cidade que acabam sendo poluídos. Então é importante que haja um plano, né, que entenda qual vai ser a maior qual vai ser o investimento mais efetivo e eficaz, ou seja, aonde que eu tenho que investir primeiro para poder limpar esse rio, para poder trazer qualidade de vida para a população, né, onde a gente tem um adensamento maior de pessoas ali residindo. Então, essa análise tem que ser feita para que o investimento seja bem feito, né, para que a gente tenha resultado nos investimentos que são feitos em saneamento básico. Entendi. Tem que ser levada em consideração
as peculiaridades de cada uma das regiões, até porque a gente está falando de Brasil, são estados muito diferentes, principalmente em questão de saneamento. Luana, muito obrigado pelas palavras, contribuiu muito aqui com a nossa cobertura dessa pauta. Para você que nos acompanhou até aqui, fique ligado que a gente vai continuar com a cobertura aí da epidemia da dengue. Luana, agradeço novamente pelas palavras. Muito obrigado. Muito obrigada.